Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa paróquia Santuário Santa Cruz. Convido você a estar curtindo o vídeo desta missa, compartilhando este vídeo também com seus amigos e com seus familiares. Desta maneira, este vídeo vai alcançar a todos, vai promover a evangelização. Não se esqueça, se inscreva em nosso canal, ative o sininho das notificações para receber todos os dias as nossas missas, novenas, as orações. Nós estamos nos aproximando da Semana Santa e desta maneira você vai estar adentrando no mistério pascal conosco. Celebramos hoje o quarto domingo da Quaresma. Reconheçamo-nos cegos de nascença, a nascer no batismo como filhos e filhas de Deus, no Filho Jesus, para uma vida de bondade, justiça, verdade. Alegres vamos à casa do Pai, e na alegria cantar seu louvor. Em sua casa somos felizes, participamos da ceia do amor. A alegria nos vem do Senhor, seu amor nos conduz pela mão. Ele é luz que ilumina o seu povo, com segurança nos dá salvação. Alegres vamos à casa do Pai, e na alegria cantar seu louvor. Em sua casa somos felizes, participamos da ceia do amor. Alegra-te, Jerusalém, reuni-vos, vós todos que a amais. Vós que estáis tristes, exultai de alegria. Saciai-vos com a abundância de suas consolações. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, pela santificação do Espírito, para obedecer a Jesus Cristo e participar da bênção da aspersão do seu sangue. Graça e paz vos sejam concedidas abundantemente. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. No início desta celebração eucarística, peçamos a conversão do coração, fonte de reconciliação e comunhão com Deus e com os irmãos e irmãs. Tende compaixão de nós, Senhor, porque somos pecadores. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia e dai-nos a vossa salvação. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós.
Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Ó Deus, que por vosso Filho realizais de modo admirável a reconciliação do gênero humano, concedei ao povo cristão correr ao encontro das festas que se aproximam, cheio de fervor e exultando de fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do primeiro livro de Samuel. Naqueles dias, o Senhor disse a Samuel: enche o chifre de óleo e vem para que eu te envie à casa de Jessé de Belém, pois escolhi um rei para mim entre os seus filhos. Assim que chegou, Samuel viu a Eliabe e disse consigo: certamente é este o ungido do Senhor. Mas o Senhor disse-lhe: não olhes para a sua aparência, nem para a sua grande estatura, porque eu o rejeitei. Não julgo segundo os critérios do homem. O homem vê as aparências, mas o Senhor olha o coração. Jessé fez vir seus 7 filhos à presença de Samuel, mas Samuel disse: o Senhor não escolheu a nenhum deles. E acrescentou: estão aqui todos os teus filhos? Jessé respondeu: resta ainda o mais novo, que está apacentando as ovelhas. E Samuel ordenou a Jessé: manda buscá-lo, pois não nos sentaremos à mesa enquanto ele não chegar. Jessé mandou buscá-lo. Era Davi, ruivo, de belos olhos e de formosa aparência. E o Senhor disse: levanta-te, unge-o, é este. Samuel tomou o chifre com óleo e ungiu a Davi na presença de seus irmãos. E, a partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta
me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo com bastão e com cajado, eles me dão a segurança. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo, e com óleo vós ungis minha cabeça, o meu cálice transborda. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, outrora erais trevas, mas agora sois luz do Senhor. Vivei como filhos da luz, e o fruto da luz chama-se bondade, justiça, verdade. Discerni o que agrada ao Senhor. Não vos associeis às obras das trevas, que não levam a nada. Antes, desmascarai-as. O que essa gente faz em segredo, tem vergonha até de dizê-lo. Mas tudo o que é condenável torna-se manifesto pela luz, e tudo o que é manifesto é luz. É por isso que ele diz: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e sobre ti Cristo resplandecerá. Palavra do Senhor, graças a Deus. Louvor e honra a vós, Senhor Jesus. Louvor e honra a vós, Senhor Jesus. Pois eu sou a luz do mundo, quem nos diz é o Senhor, e vai ter a luz da vida
quem se faz meu seguidor. Louvor e honra a vós, Senhor Jesus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença. Os discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, quem pecou para que nascesse cego? Ele ou os seus pais? Jesus respondeu: Nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso serve para que as obras de Deus se manifestem nele. É necessário que nós realizemos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. Vem a noite, e que ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isso, Jesus cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego. E disse-lhe: Vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam: Não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam: Sim, é ele. Outros afirmavam: Não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: Sou eu mesmo. Então lhe perguntaram: Como é que se abriram os teus olhos? Ele respondeu: Aquele homem chamado Jesus fez lama, colocou-a nos meus olhos e disse-me: Vai a Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e comecei a ver. Perguntaram-lhe: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram então aos fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente, então, lhe perguntaram os fariseus como tinha recuperado a vista. Respondeu-lhes: Colocou lama sobre meus olhos, fui lavar-me e agora vejo. Disseram então alguns dos fariseus: Esse homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros diziam: Como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego: E tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu: É um profeta. Então, os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que tinha recuperado a vista. Chamaram os pais dele e perguntaram-lhes: Este é o vosso filho, que dizeis ter nascido cego? Como é que ele agora está enxergando? Os seus pais disseram: Sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego. Como agora está enxergando, isso não sabemos. E quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Interrogai-o, ele é maior de idade, ele pode falar por si mesmo. Os seus pais disseram isso porque tinham medo das autoridades judaicas. De fato, os judeus já tinham combinado expulsar da comunidade quem declarasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que seus pais disseram: É maior de idade, interrogai-o. Então os judeus chamaram de novo o homem que tinha sido cego. Disseram-lhe: Dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é um pecador. Então ele respondeu: Se ele é pecador, não sei. Só sei que eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe então: Que é que ele te fez? Como te abriu os olhos? Respondeu ele: Eu já vos disse e não me escutastes. Por que quereis ouvir de novo?
Por acaso quereis tornar-vos discípulo dele? Então insultaram-o, dizendo: Tu sim és discípulo dele. Nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse não sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem, espantoso: Vós não sabeis de onde ele é. No entanto, ele abriu-lhe os olhos. Sabemos que Deus não escuta os pecadores, mas escuta aquele que é piedoso e que faz a sua vontade. Jamais se ouviu dizer que alguém tinha aberto os olhos a um cego de nascença. Se esse homem não viesse de Deus, não poderia fazer nada. Os fariseus disseram-lhe: Tu nasceste todo em pecado e estás nos ensinando? E expulsaram-no da comunidade. Jesus soube que o tinham expulsado. Encontrando-o, perguntou-lhe: Acreditas no Filho do Homem? Respondeu ele: Quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: Tu estás vendo, é aquele que está falando contigo. Exclamou ele: Eu creio, Senhor. E prostrou-se diante de Jesus. Então Jesus disse: Eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isso e lhe disseram: Porventura, também nós somos cegos? Respondeu-lhes Jesus: Se fosseis cegos, não teríeis culpa. Mas como dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, amadas irmãs, nós vivenciamos neste tempo da Quaresma, hoje, o quarto domingo. Domingo este conhecido como Domingo da Alegria. Alegria, como se hoje nós fizéssemos uma pequena suavização da nossa penitência em preparação para a Páscoa que já está próxima, bem próxima. A Igreja então se reveste do rosa nesse sentido para nos recordar essa alegria que estamos vivenciando. E o tempo quaresmal, também para nós, além de penitência, conversão, remissão dos pecados que nós falamos, ele tem um outro ponto que hoje fica evidente nesta liturgia. Ou melhor, ele começou a ficar evidente na semana passada com o Evangelho da Samaritana. E hoje, com esse Evangelho do cego de nascença, mais as leituras, nós vemos evidente que é a liturgia batismal. Lá no início da igreja, sabemos que a igreja preparava durante todo o tempo quaresmal as pessoas que iriam ser batizadas. E por isso, então, quando essas pessoas fossem batizadas lá no sábado santo, elas professariam a sua fé. Por isso a igreja convida também nós que já somos batizados, que nós recebemos a nossa fé, nós acendemos aquela vela, você lembra? Ou você já presenciou um batismo que no final o padre entrega uma vela acesa do círio pascal para os padrinhos e pais? Então, aquela vela que representa a luz de Cristo, que está entranhada com esta liturgia, faz com que nós reflitamos então neste período quaresmal sobre o nosso itinerário de conversão e de fé. Lá na semana passada, a samaritana, que não tinha nome, é importante frisar isso, fez o seu processo com o Senhor. Samaritana, essa mulher isolada, vivendo numa região que era abominada pelos judeus. Hoje nós vemos um outro homem, que é o cego de nascença, que, embora esteja na comunidade judaica, também recebe esse mesmo desprezo, somente por ser cego. E o detalhe, mesma coisa, não tem nome. Por que tanto a samaritana quanto esse homem não tem nome? É para que você e eu nos coloquemos no lugar dessa pessoa e percebamos que Deus não está querendo falar para uma pessoa em particular, mas Ele quer cutucar a nós, Ele quer fazer com que nós nos mexamos. Primeiro ponto, nós vemos aqui
Jesus sendo questionado, quem que pecou? O pai, a mãe, avô, a avó, o próprio homem que é cego? Havia, claro, naquela época essa compreensão que qualquer defeito, qualquer problema, doença, qualquer necessidade especial era fruto de pecado, se não da pessoa, mas dos seus pais e antepassados. Jesus, a primeira coisa que ele quer fazer para nós é quebrar isso. O pecado, ele traz para nós consequências espirituais, mas Deus não usa disso para castigar a gente, para judiar. Esse pecado, essa compreensão é muito arcaica. Deus não quer que nós olhemos para Ele como um Deus que castiga, mas como um Deus de misericórdia. Muitas vezes nós estamos olhando para as pessoas com um olhar mais de tribunal do que de amor. Olha lá a primeira leitura, a eleição de Davi como rei. Samuel, profeta, vai até a casa de Jessé. Lá vê os 7 filhos de Jessé. Nota, os 7 homens robustos, fortes, todos eles já eram guerreiros, lutavam no exército do rei Saul. Nenhum deles foi considerado digno. Deus desprezou os 7. Foi somente quando viu Davi, um homem que cuidava de ovelha, que a própria família meio que deixava de lado por ser franzino, pequeno, não tinha muitos talentos aparentes. Foi este que Deus escolheu. Porque Deus olha o coração do homem, Deus olha as intenções do coração do homem e não o que o homem aparenta. Então, se nós olhamos para as pessoas e ficamos pensando nas discriminações por suas qualidades e por seus defeitos, nós não estamos em comunhão com o coração de Deus. O coração de Deus vai muito além do que tudo isso que nós fazemos. Esse nosso olhar de tribunal, de acusação, não faz parte daquilo que Deus sonhou para a humanidade. Então, Jesus, a partir disso, usa da expressão que, por pior que sejam as coisas, tudo vem para a glória de Deus, porque Ele, sim, Ele, Jesus, é a luz do mundo. E dito isso, Ele faz essa lama, com a saliva, depois de cuspir no chão. Para nós até parece algo aí meio repugnante, ao ouvir uma narrativa dessa, mas o sentido que o evangelista quer trazer é igualzinho o sentido lá do Gênesis, quando Deus, do pó, a lama que representa o pó, faz o homem do pó da terra. O fato aqui da saliva representa o mesmo sopro de vida do Espírito que vai às narinas de Adão. Significa, eu te criei, criatura, você é minha criatura, você é meu, você é minha imagem, você é minha semelhança. Tudo que venha a acontecer a você, então tem que acontecer para a minha glória. Outro ponto, vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. Aqui é uma alusão clássica do batismo. Lavar, água que purifica, a água que faz com que a gente sacie a nossa sede, a água que lava, a água que rejuvenesce. Só que é um detalhe, Siloé significa enviado. Enviado também tem outra palavra para isso, apóstolo. Agora é nós que temos que ser essa piscina de Siloé, piscina que inclui, piscina que faz com que as pessoas estejam no nosso meio, não de excomunhão, de exclusão. Jesus também, que sendo o Messias, é isso que ele quer fazer, essa união. E aqui começa o itinerário do homem. Se você notou essa grande narrativa, muitas vezes o homem tem que repetir a mesma história. Mas é por quê? Porque as pessoas não ouviam na primeira vez? Não. É porque muitas vezes nós estamos com o coração fechado e não adianta provas, argumentos, deliberações. Quando nós não queremos ouvir, nós estamos nas trevas, nós não estamos de acordo com a luz do Senhor. Isso quem vai mostrar para nós é São Paulo, lá na segunda leitura que nós ouvimos da carta aos Efésios. Nós que éramos trevas somos da luz. Jesus, que é a luz do mundo, faz com que nós sejamos da luz. E os frutos da luz, que são bondade, justiça e verdade,
são frutos que nós devemos dar à humanidade. Ora, quem anda na bondade, na justiça e na verdade não teme as trevas, embora as trevas elas sejam algo aí usado para esconder os nossos pecados, esconder as nossas fraquezas e mesquinhezes, esconder as nossas imperfeições. Nós somos chamados a nos mostrar. A luz faz isso, ela traz à tona aquilo que de melhor somos. Jesus quer que você, como este homem, traga a sua fé, traga o seu desejo, traga a sua caminhada. Não ande nas trevas, não ande naquilo que Deus não sonhou para você. O Senhor quer que você seja grande, brilhe como luz no firmamento. E esse homem, se você notar, além de eles ter que repetir 1000 vezes a mesma coisa, a mesma história, porque muitos estão com o coração fechado, ele também recebe dúvidas. Dúvidas primeiro dos próximos, dos amigos, colegas, já que ele era mendigo, ele ficava ali no meio de todo mundo o conhecia, e ele é meio que rejeitado por esses homens. Depois, pelos fariseus, os fariseus que são os líderes religiosos, aqueles que poderiam resolver, que representavam, diziam se representar o próprio Deus. E por último, até mesmo os seus familiares, embora eles tivessem esse medo aqui da exclusão da comunidade que é narrado, mas mesmo assim eles acabam por não querendo colocar aí a responsabilidade sobre si mesmos. Significa, muitas vezes quando nós estamos em pecado, todo mundo quer ficar perto de nós. Quando os nossos olhos estão vendados, quando nós não enxergamos a verdade, quando nós não enxergamos a Cristo, muita gente fica do nosso lado, família, amigos, autoridades e quem mais quer que seja. Porém, quando nós começamos a enxergar, quando nós começamos a ver o que o Senhor tem de novidade para nós, muita gente acaba se afastando. Até que a gente vê que é interessante que esse homem, ele tem muito mais fé do que todos. A resposta que ele dá aos fariseus é uma resposta de quem realmente fez esse propósito de andar na luz, que se reconhece também como filho de Deus, incluído na comunidade. Veja, um homem que, a princípio, sendo cego, chama Jesus de homem. Olha só, aquele homem que, chamado Jesus, fez lama, colocou nos seus olhos e disse-me, vai a Siloé e lava-te. Um homem. O segundo ponto é esse homem já reconhecer, peraí, um homem comum não faria isso. Ele então é mais que um homem, ele é um profeta. Ele é aquele que traz a novidade do reino. Ele é aquele que cada vez mais faz com que a gente encontre o próprio Deus, veja. E por fim, quando chega nos finais, mesmo depois até de expulso de uma comunidade, da qual ele praticamente já nunca pertencera pela sua enfermidade, vem, ele é o Senhor. E mais ainda, não só o Senhor. Jesus fala, eu sou o Filho do Homem, sou eu que falo contigo. Ora, esse homem encontra Jesus de uma maneira, de uma caminhada. Ou seja, mesmo que Jesus já tinha aparecido, já tinha curado ele não reconhece Jesus de uma hora para outra. É necessário que, como a samaritana, como esse homem, nós façamos a nossa caminhada dia após dia, degrau por degrau, pé por pé. Porque lá no final mesmo nós vamos perceber que a nossa cegueira talvez é muito maior do que a gente pensa. Muitas vezes não enxergamos aquilo que está diante dos nossos olhos, a verdade que Deus ensinou. Por isso, nesta liturgia da alegria, nessa liturgia que já mostra a proximidade da Páscoa, nós somos chamados a ver, somos chamados a entender que nós somos melhores do que ninguém. Deus nos chama pelo que somos, pelo nosso coração, como fez com Davi. Deus quer-nos filhos da luz, filhos que demonstram bondade e justiça, e nos quer também enxergando, para proclamarmos a sua glória que vem sobre nós. Nesse sentido, vamos pedir que o Senhor nos faça ver. Vamos pedir que o Senhor abra os nossos olhos para que enxerguemos a sua bondade, a sua misericórdia e o seu amor para conosco.
Vamos rezar, irmãos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai bondoso, para vivermos a batismal dignidade de filhos e filhas vossos, pedimos vossa força, rezando. Ó Pai, derramai em nós o vosso Espírito. Dai à Igreja viver como filha da luz, a iluminar para a humanidade o caminho que leva até vós. Rezemos. Ó Pai, derramai em nós o vosso Espírito. Dai-nos praticar o bem, única realidade que nos identifica como vossos filhos e filhas. Rezemos. Ó Pai, derramai em nós o vosso Espírito. Dai-nos crescer sempre no batismo, na identificação com o coração e atitudes de vosso Filho Jesus. Rezemos. Ó Pai, derramai em nós o vosso Espírito. Ó Pai, que a Quaresma esteja sendo tempo de voltarmos para vós com todo o nosso coração na prática da solidariedade fraterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O vosso coração de pedra se converterá em novo coração. Dentre todas as nações, com amor vos guiarei. Qual pastor vos te guardarei para a terra vossa pátria. Bendito sejais, Senhor Deus do universo,
pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano que agora vos apresentamos, e que para nós vai se tornar o pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano que agora vos apresentamos, e que para nós vai se tornar o vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. O vosso coração de pedra se converterá em novo coração. Orai, irmãos e irmãs, para que esta nossa família, reunida em nome de Cristo, possa oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, concedei-nos venerar com fé e oferecer pela redenção do mundo os dons que nos salvam e que vos apresentamos com alegria por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor, Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Pelo mistério da encarnação, Jesus conduziu à luz da fé a humanidade que caminhava nas trevas e elevou à dignidade de filhos e filhas os escravos do pecado, fazendo-os renascer das águas do batismo. Por essa razão, com os anjos e com todos os santos, entoamos um cântico novo para proclamar vossa bondade, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito o que vem
verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco, e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, São João Batista e todos os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo, o vosso servo, o Papa Leão, o nosso Bispo Moacir, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei às preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro.
Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por ele dás ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Antes de participar do banquete da Eucaristia, sinal de reconciliação e vínculo de união fraterna, rezemos juntos como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Dizei aos cativos sair, aos que estão nas trevas vinde a luz, caminhemos para as fontes, é o Senhor quem nos conduz. Caminhemos para as fontes, é o Senhor quem nos conduz. Céus e terras, alegrai-vos, animai-vos e cantai. O Senhor nos consolou, dos aflitos se lembrou. Poderia uma mulher de seu filho se esquecer? Ainda que isso acontecesse, nunca iria te perder. Dizei aos cativos sair, aos que estão nas trevas vinde a luz. Caminhemos para as fontes, é o Senhor quem nos conduz. Caminhemos para as fontes, é o Senhor quem nos conduz. O Senhor ungiu os meus olhos. Fui, eu lavei-me. Comecei a ver e acreditei em Deus. Oremos. Ó Deus, luz de todo ser humano que vem a este mundo, iluminai nossos corações com o esplendor da vossa graça, para pensarmos somente o que vos agrada e amar-vos de todo o coração. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Inclinai-vos para receber a bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus, Pai de misericórdia, conceda a todos vós, como concedeu ao Filho pródigo, a alegria do retorno à casa. Amém. O Senhor Jesus Cristo, modelo de oração e de vida, vos guie nesta caminhada quaresmal a uma verdadeira conversão. Amém. O Espírito de sabedoria e fortaleza vos sustente na luta contra o mal, para poderdes com Cristo celebrar a vitória da Páscoa. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força, e de paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força, nossa força, nossa força é o Senhor Jesus.